os povos da montanha e a Idade Obscura. No estudo da história do Antigo Oriente Próximo, é comum definir o período que abrange aproximadamente o século XVI antes da Era Comum como uma Idade Obscura. Essa fase separa a primeira dinastia da Babilônia do início da Idade do Bronze Tardio, que é muito melhor documentada. A duração dessa Idade Obscura depende de se escolher uma cronologia curta ou longa. Essa preferência também se torna uma forma de avaliar essa Idade Obscura. Os defensores de uma cronologia longa enfatizam as mudanças culturais drásticas ocorridas entre o período paleobabilônico e a Idade do Bronze Tardio. Essas mudanças explicariam o longo intervalo entre as duas fases. Por outro lado, os defensores de uma cronologia curta enfatizam os elementos de continuidade cultural e a escassez de documentação para essa fase. Felizmente, agora que o estudo das evidências hititas antigas e médias avançou de forma significativa, o caráter obscuro do século XVI antes da Era Comum foi em parte atenuado. O reino mitaniano, também chamado de Hurri ou Hanigalbat, já existia na época de Hattusili I. Portanto, a Alta Mesopotâmia, que experimentou a maioria das mudanças nessa fase, já não constitui mais uma lacuna total em nosso conhecimento. Contudo, essa fase apresenta uma visível diminuição das evidências textuais. De modo geral, para a Babilônia há uma lacuna entre a documentação paleobabilônica e a cassita. Esta última só fornece evidências a partir da época de Amarna. Igualmente vasta é a lacuna entre os reis assírios Ishme-Dagan e Ashurbanipal, enquanto a lacuna hitita entre Mursili e Telipino é bem mais curta. Em nível local, há a lacuna entre os textos de Alalá 7, cerca de 1700 a 1650 antes da Era Comum, e Alalá 4, cerca de 1550 a 1450 antes da Era Comum, já que os níveis 6 a 5 não forneceram textos. Essa drástica redução nas fontes disponíveis não pode ser inteiramente atribuída ao acaso das escavações. O século XVI antes da Era Comum deve ter sido um período de consolidação para novas administrações estatais, como as do reino Urriano de Mitanni e do reino Cassita da Babilônia. Essas novas formações políticas precisavam de algum tempo para implementar um sistema eficaz de controle de seus territórios e de gestão de sua economia. Embora o caráter do século XVI antes da Era Comum esteja em certa medida destinado a permanecer obscuro, várias interpretações anteriormente aceitas a respeito dessa fase estão agora em grande parte desacreditadas. A interpretação antiga via o aparecimento dessa espécie de Idade Média do segundo milênio antes da Era Comum como resultado da irrupção de novas populações no Oriente Próximo, vindas principalmente das altas da Anatólia e do Irã. Por essa razão, essas populações eram convencionalmente chamadas de povos da montanha e eram consideradas de origem indo-europeia. A ascensão dos hititas, hurritas e cassitas no cenário político do Oriente Próximo foi, portanto, arbitrariamente considerada como um fenômeno único, colocado no mesmo período e dentro do mesmo grupo etnolinguístico. No entanto, havia diferenças consideráveis entre os grupos indo-europeus da Anatólia e os indo-iranianos dos hurritas e dos cassitas. Além disso, esses grupos possuíam várias características não indo-europeias. Os hititas e os outros grupos indo-europeus do Planalto da Anatólia faziam parte de um ramo arcaico da língua indo-europeia. Já estavam estabelecidos nessa região no final do terceiro milênio antes da Era Comum, talvez até antes. Consequentemente, sua migração para a Anatólia ocorreu pelo menos meio milênio antes do século XVI, antes da Era Comum. Além disso, o Estado hitita já estava em desenvolvimento no final do período paleobabilônico. Ele já tivera a oportunidade de expressar sua influência política e militar no Oriente Próximo por meio de suas conquistas de Yanhad e da Babilônia. De modo semelhante, em meados do segundo milênio antes da Era Comum, os hurritas não eram uma nova população. Eles estão atestados na Alta Mesopotâmia nas evidências mais antigas referentes à região, isto é, desde meados do terceiro milênio antes da Era Comum. Por fim, os cassitas eram uma das muitas populações que habitavam os montes Zagros, como os gutianos e os lulubeus, constantemente pressionando a planície aluvial mesopotâmica. Consequentemente, sua ascensão na Babilônia não foi resultado de um movimento migratório consistente. Tratou-se de uma intervenção política e militar de um pequeno grupo de cassitas, incapazes, portanto, de alterar completamente a composição étnica da Babilônia.
A inovação etnolinguística do século XVI, antes da Era Comum, foi antes trazida pelo aparecimento de termos indo-iranianos em nomes pessoais de Mitanni e de outros estados a ele ligados. Ao lado desses nomes pessoais, surgiu também uma terminologia específica vinculada à criação e ao treinamento de cavalos para o carro de guerra de duas rodas puxado por cavalos. Esses nomes tinham uma clara etimologia indo-iraniana, muito semelhante ao persa antigo e ao sânscrito, como Shuardata, dado pelo céu, Biryashura, herói valente, e Indaruta, amparado por Indra. Além disso, apareceram novos nomes de deuses, como Indra, Mitra, Varuna, Nashatya, invocado em um tratado entre Hati-Uri e Shurya, o deus sol dos cassitas. Da mesma forma, termos e expressões indo-iranianas referentes ao treinamento de cavalos começaram a aparecer em tratados, como Aikawartana, uma volta, Terawartana, 3 voltas, Panzawartana, 5 voltas, e assim por diante. Até mesmo a etimologia da palavra usada para designar os guerreiros de carros, Mariano, era de origem indo-iraniana, do sânscrito Marya, jovem guerreiro. Esse elemento indo-iraniano era, portanto, muito diferente do grupo linguístico indo-europeu encontrado na Anatólia, pois era mais recente e de origens orientais. Essas inovações, porém, não faziam parte daqueles tipos de invasões outrora imaginados por historiadores, que concebiam uma onda de guerreiros indo-iranianos que, equipados com carros e cavalos, se espalharam pelo Oriente Próximo, chegaram ao Egito, como os Ixos, e conquistaram as populações hurritas e semitas. Seu sucesso, então, era atribuído ao armamento superior e à maior mobilidade. Na realidade, não há vestígios de tal invasão. A invasão dos Ixos no Egito não apenas ocorreu bem antes do século XVI, antes da Era Comum, mas também se deu de maneira completamente diferente. De forma semelhante, a formação do reino mitaniano, que teria sido o centro do povo indo-iraniano, foi resultado da unificação de uma variedade de grupos hurritas que já viviam na região havia séculos. A verdadeira inovação do século XVI antes da Era Comum, então, é a difusão de uma nova tendência em termos de nomes pessoais e de terminologia técnica ligada à introdução do carro de guerra e dos cavalos. Essas foram, de fato, inovações do século XVII antes da Era Comum, provavelmente originárias dos vastos territórios do Planalto iraniano e da Ásia Central. No início do segundo milênio antes da Era Comum, os assentamentos urbanos nessas regiões haviam passado por uma crise que causou um vazio demográfico e de poder, o que, por sua vez, facilitou o assentamento de grupos de pastores e guerreiros oriundos da área dos Kurgans. Dali, inovações militares se espalharam para o Oriente Próximo. Em seguida, os estados da Alta Mesopotâmia e do norte da Síria adaptaram essas inovações para atender aos padrões técnicos e às necessidades socioeconômicas de assentamentos urbanos mais complexos. A verdadeira lacuna em nosso conhecimento aparece no final do terceiro milênio antes da Era Comum, com uma marcada descontinuidade na evidência arqueológica entre a Idade do Bronze Antiga e a Idade do Bronze Média. Em comparação, a transição entre a Idade do Bronze Média e a Idade do Bronze Tardia, no século XVI antes da Era Comum, foi um processo inteiramente interno, que não passou por nenhuma descontinuidade. O processo de urbanização, sua ascensão e declínio, foi um processo unitário e até mesmo a cultura material da época desenvolveu-se de forma coerente e sem interrupções. A distinção entre Idade do Bronze Média e Idade do Bronze Tardia é, de fato, uma mera convenção, enquanto os desenvolvimentos culturais da época constituíram um processo unitário. Uma interrupção desse processo só ocorreu no século XII antes da Era Comum, com a transição da Idade do Bronze Tardia para a Idade do Ferro. Portanto, essa aparente idade obscura, situada no meio desse desenvolvimento cultural, não foi interrompida por fortes movimentos migratórios. Foi simplesmente o resultado de consolidações políticas e de mudanças socioeconômicas, mudanças que foram em parte trazidas pelas novas inovações militares, vindas do leste, e em parte por eventos históricos específicos. Inovações tecnológicas e suas implicações. Alguns equídeos já eram usados no Oriente Próximo desde a Revolução Neolítica, ou melhor, a Revolução Secundária de Andrew Sherratt. De fato, o asno era o animal de tração mais difundido, enquanto o bem mais forte onagro era usado em carros de 4 rodas. Os cavalos permaneceram não domesticados até o final do século XVII, antes da Era Comum. Isso se devia principalmente às áreas onde cavalos selvagens podiam ser encontrados
e as dificuldades encontradas em sua domesticação. Naturalmente, havia alguns casos isolados em que cavalos eram usados. No geral, até o século XVII antes da Era Comum, o cavalo não tinha qualquer razão para ser atestado historicamente. Sua designação suméria como asno da montanha, Anshikur, prova que naquela época o cavalo era visto como uma variação selvagem e exótica do mais comum e dócil asno. Por volta de 1600 antes da Era Comum, o cavalo finalmente apareceu no Oriente Próximo, espalhando-se rapidamente até o Egito. O cavalo era usado para puxar carros leves de duas rodas raiadas. Esse tipo de carro era feito de uma seleção de madeiras duras. A leveza desse veículo permitia que dois cavalos ligados ao carro por meio de um jugo transportassem duas pessoas, um cocheiro e um arqueiro, e se movessem a uma velocidade considerável. O carro tem uma longa e bem documentada história no Oriente Próximo. Os modelos mais antigos eram principalmente carros de quatro rodas com rodas maciças, usados para transportar mercadorias. Carros de duas rodas eram relativamente raros, geralmente puxados por onagros e conduzidos por um guerreiro. Este último estava demasiadamente ocupado em dirigir o carro e manter-se nele para poder, ao mesmo tempo, usar um arco ou outras armas de forma eficaz. As origens do carro de guerra de duas rodas puxado por cavalos são atribuídas principalmente ao planalto iraniano. Isso porque a terminologia técnica usada em fontes hititas ou acádicas para descrever esse treinamento específico e difícil emprestava termos e expressões indo-iranianas. Essa técnica foi, portanto, desenvolvida pelos indo-iranianos que viviam no Planalto iraniano ou até mesmo na Ásia Central. Contudo, a difusão da prática para a Mesopotâmia, Anatólia e Síria trouxe diversos ajustes e aprimoramentos técnicos e sociopolíticos. Cavalos e carros leves podiam ser usados em atividades de caça, que podiam ter um significado simbólico, especialmente quando o rei estava envolvido, mas não político. Porém, o carro e o cavalo encontraram sua principal aplicação no âmbito militar, onde revolucionaram completamente as técnicas de combate da época. As guerras travadas no terceiro milênio antes da Era Comum e na primeira metade do segundo milênio antes da Era Comum eram lutadas principalmente em campo aberto. Exércitos de soldados combatiam com armas curtas e, por vezes, contavam com o apoio do lançamento de flechas e dardos. Na maioria das vezes, esses tipos de conflitos terminavam com o cerco às cidades muradas por meio de máquinas de cerco cada vez mais eficazes. Essas máquinas eram projetadas para destruir as fortificações das cidades, que se tornavam cada vez mais robustas. Do meio do segundo milênio antes da Era Comum até o fim da Idade do Bronze, a Idade do Ferro traria novos aprimoramentos, porém, a batalha típica passou a se centrar na carga de um exército de carros contra outros carros ou tropas de soldados. O exército, então, começou a ser dividido em dois grupos, caracterizados por um diferente prestígio social e militar: a infantaria e a carruagem. A primeira sempre tinha mais soldados, mas a segunda era muito mais móvel e eficaz. O carro possuía uma variedade de funções. Atuava tanto como plataforma móvel para arqueiros, quanto como ferramenta eficaz para romper linhas de infantaria e perseguir inimigos em fuga. Embora seu uso como plataforma móvel seja amplamente aceito pelos estudiosos, a ideia de que era usado para derrubar tropas tem sido considerada impraticável. Logisticamente, os cavalos se recusariam a investir contra um obstáculo estacionário. No entanto, as evidências iconográficas e escritas da Idade do Bronze tardia indicam consistentemente que essa era uma prática comum e até mesmo a mais eficaz e corajosa. A formação dos soldados de infantaria não era compacta o suficiente para constituir um único obstáculo fixo. Além disso, o medo dos cavalos devia ter sido precedido pelo terror dos soldados ao serem atacados por uma tropa inteira de carros. Em outras palavras, a fuga e a subsequente desordem criada pelos soldados em retirada deviam ter suplantado a recusa dos cavalos em avançar. Portanto, as batalhas da Idade do Bronze tardia começavam com a carga inicial dos carros do exército atacante contra as tropas de infantaria inimigas. Em seguida, prosseguiam com a infantaria do exército atacante avançando pelas brechas abertas pelos carros. Enquanto isso, os carros do outro exército avançavam pelas alas, a fim de cercar o inimigo. Naturalmente, é sempre o lado vencedor que narra as batalhas, dando-nos a impressão de que essa tática de assalto frontal foi bem sucedida. Contudo, não é necessariamente verdade que as táticas defensivas apoiadas em montanhas ou rios estrategicamente localizados tenham sido menos eficazes.
O início da Idade do Bronze tardia trouxe outras inovações. Por exemplo, surgiu a armadura de escamas, usada tanto em homens quanto em cavalos. Esse tipo de armadura foi encontrado em escavações, em representações e também é mencionado em textos administrativos. Essa inovação foi resultado da difusão do arco composto, feito de dois chifres unidos na base. O arco composto era capaz de lançar flechas a uma distância maior e com muito mais força do que o arco simples. O combate frontal entre soldados de infantaria armados com armas curtas, assim, tornou-se menos essencial. Ao contrário, as máquinas e técnicas de cerco continuaram centrais e do mesmo tipo daquelas desenvolvidas na época de Mari. Essas inovações tiveram um impacto considerável na estrutura social das comunidades da Idade do Bronze tardia, devido à combinação de implicações ideológicas com econômicas. No plano ideológico, a criação de um exército de cocheiros desempenhando um papel significativo nas batalhas fez deles um ideal heróico e, assim, parte de uma classe social específica. Na concepção ideológica da época, as batalhas já não eram vencidas pelo rei, nem pela divindade patrona de uma cidade, com os soldados atuando apenas como uma massa anônima que seguia as ordens de seus líderes. Ao contrário, as batalhas eram vencidas por tropas de cocheiros com instrumentos e treinamento específicos, cujo talento essencial era a bravura. O rei compartilhava com os Mariano esses ideais elitistas de coragem e valentia, claramente expressos na literatura e na iconografia do Oriente Próximo, do Egito à Babilônia. O alto custo do equipamento, carros, cavalos, armaduras metálicas para homens e cavalos, armas, etc., e a complexidade do processo de treinamento exigiam que os palácios empregassem cocheiros em tempo integral, com meios econômicos consideráveis. Assim, os palácios recorreram ao antigo sistema de atribuir lotes de terra com agricultores em troca do serviço dos cocheiros. Isso também permitia o treinamento conjunto de cavalos e cocheiros. A quantidade de terra concedida, a natureza desse serviço e a solidariedade, seja por amizade ou parentesco, entre o rei e os Merianu, tornaram o antigo sistema de concessão de terras reais mais feudal em sua natureza. Essa definição é certamente anacrônica, mas é útil para resumir aproximadamente o desenvolvimento do sistema. Pela primeira vez na história do Oriente Próximo, a elite governante incluiu uma classe militar que detinha uma posição socioeconômica privilegiada entre as classes de funcionários, escribas, sacerdotes e comerciantes. O nascimento dessa aristocracia militar de proprietários de terra, que incorporava um ideal heróico, coincidiu com outra mudança radical nos sistemas sociopolíticos da região ciro-mesopotâmica. Desde a época de Mari, mas especialmente nos textos de Hana e Alala-sete, documentos que forneciam garantias pessoais para o pagamento de dívidas começaram a incluir novos tipos de cláusulas. Estas asseguravam que, mesmo em caso de uma libertação, isto é, um edito de libertação, ele, o escravo por dívida, não será libertado. A difusão dessas cláusulas causou o desaparecimento dos editos reais após o final do século XVII, antes da Era Comum. Naquele momento, os editos haviam se tornado completamente ineficazes. Se os reis ainda estivessem interessados em emanar editos, poderiam ter proibido essas cláusulas ou encontrado formas de torná-las ineficazes. Contudo, já não estavam interessados em manter a ordem social por meio de medidas consideradas justas no período paleobabilônico. Portanto, os elementos-chave na formação de interesses comuns entre o rei e a elite, em detrimento da população camponesa, foram a nova solidariedade entre o palácio e a aristocracia militar, a transição da classe militar de grupos de agricultores que prestavam serviços de corveia para especialistas militares, e o papel do palácio e do exército como principais credores e adquirentes de servos por dívida. Consequentemente, a população camponesa foi obrigada a contrair dívidas substanciais e tornar-se escrava por dívida, sem qualquer apoio do palácio. O ideal do rei justo e equitativo deixou, assim, a ideologia da realeza da Idade do Bronze tardia e sua propaganda, em favor do ideal de um rei forte e valente, que sozinho em seu carro aterroriza a infantaria inimiga. Mesmo em um nível socioeconômico prático, a Idade do Bronze tardia foi um período muito mais difícil que o anterior. A escravidão por dívida aumentou visivelmente, provocando um aumento equivalente no número de escravos tentando fugir. Uma reação a essas fugas foi o desenvolvimento de um processo de captura e retorno de escravos fugitivos.
Esse procedimento, no entanto, acabaria por levar ao fim as comunidades do Oriente Próximo da Idade do Bronze. Outras inovações tecnológicas do período tiveram menos impacto na organização política e socioeconômica das comunidades da Idade do Bronze tardia, embora ainda sejam úteis para a compreensão da cultura da época. Técnicas básicas de arquitetura e produção, da metalurgia à cerâmica, desenvolveram-se internamente sem inovações notáveis. Novos avanços foram alcançados em um setor que poderia ser definido como química aplicada. Nesse sentido, um caso interessante é o desenvolvimento da produção de vidro colorido. Na Idade do Bronze Antiga, um esmalte colorido era usado para cobrir a superfície de objetos de terracota. Agora, porém, objetos inteiramente feitos de vidro, inicialmente pequenos, como vasos e joias, começaram a ser produzidos, com areia, cinzas naturais e corantes minerais fundidos por meio de várias etapas de queima no forno. A produção de vidro começou como um substituto artificial para pedras semipreciosas, principalmente lápis-lazuli, que eram difíceis de obter nesse período devido à crise dos assentamentos e das redes comerciais do Planalto iraniano. Essa diminuição na disponibilidade de pedras semipreciosas em todo o Oriente Próximo é atestada arqueologicamente, especialmente quando comparada à sua difusão em meados do terceiro milênio antes da Era Comum. Os textos começaram consequentemente a distinguir entre o genuíno lápis lazuli da montanha e os artificiais, chamados lápis lazuli do forno ou lápis lazuli fervido. A mesma distinção pode ser encontrada para uma variedade de pedras semipreciosas, todas com diferentes cores ou misturas de cores que as diversas pastas de vidro tentavam imitar. Se as pedras genuínas continuaram a ter maior valor, as artificiais tornaram-se muito mais difundidas na produção de joias, selos e pequenos vasos, tornando-se alternativas mais acessíveis. Corantes coloridos também eram usados em tecidos. Além dos corantes minerais e vegetais, havia os corantes de origem animal. O mais caro era o corante púrpura, extraído de moluscos. Esse tipo de corante estava também ligado ao termo acádio para lápis lazuli, cuja cor podia às vezes se aproximar do púrpura e às vezes de um vermelho intenso. Outro desenvolvimento durante essa fase foi a produção de perfumes e especiarias, que eram usados mais para cura do que para culinária. Perfumes e especiarias eram produzidos a partir de plantas que às vezes eram importadas de terras distantes, fornecendo um novo impulso para as redes comerciais da época. O fato de essas inovações não terem sido desenvolvidas na Baixa Mesopotâmia, que até então havia sido o epicentro dos avanços técnicos, mas na Alta Mesopotâmia e na Síria é particularmente marcante. O treinamento de cavalos estava centrado em Mitanni, o trabalho com vidro na área que se estendia da Alta Mesopotâmia até o Levante, e o corante púrpura na costa libanesa. A partir desses centros originais, essas técnicas rapidamente se espalharam por todo o Oriente Próximo. Como se tratava de técnicas refinadas, de alta qualidade e custosas, elas atraíam os palácios e suas elites. Esse aspecto explica o ritmo extraordinário de sua difusão, que se desenvolveu por meio dos contatos e intercâmbios entre artesãos especializados e palácios reais que caracterizariam a Idade do Bronze tardia. No entanto, havia outra forma fundamental pela qual as inovações começaram a se difundir. Elas foram registradas em textos que podem ser considerados tratados em sentido próprio. As técnicas mais antigas e básicas foram desenvolvidas muito antes da invenção da escrita, e a essa altura já eram práticas estabelecidas e bem conhecidas. Em comparação, novas técnicas precisavam ser registradas, provavelmente como resultado da interação entre especialistas e escribas, que antes produziam apenas textos científicos sobre matemática ou medicina, dois setores importantes para administradores ou para grupos eruditos de médicos e exorcistas. Agora, porém, havia tratados sobre cavalos, sendo o mais famoso o texto hitita encontrado em Hattusa. Esse tratado é atribuído a um certo Kikuli de Mitanni, que usava os termos e expressões indo-iranianos mencionados acima. Outros tratados sobre cavalos foram encontrados nos arquivos médio-assírios de Ashur, enquanto Ugarit forneceu vários textos hipiátricos. Quanto à produção de vidro, há alguns textos do período médio-babilônico, escritos durante o reinado de Gulkishar, rei da Terra do Mar. Esses textos continham indicações de natureza mágica, mas também preservavam algumas informações técnicas concretas. Seguindo suas instruções, foi possível produzir uma pasta vítrea.
Por fim, os arquivos médio-assírios forneceram textos sobre a produção de perfumes e especiarias. Esse desenvolvimento foi uma resposta às novas necessidades das cortes reais, ou novas soluções para antigos problemas, localizadas nos novos epicentros de avanços técnicos e interações comerciais, como a Síria, a Anatólia e a Gezira. Como tal, esses novos tipos de textos constituem uma expressão clara de um ambiente cultural cada vez mais técnico e prático, em vez de científico e erudito. O sistema regional. A transição da Idade do Bronze Média para a Idade do Bronze Tardia foi afetada pela redução gradual das áreas urbanizadas e povoadas do Eufrates Médio, da Alta Mesopotâmia e dos planaltos sírio e transjordaniano. Esse foi um fenômeno de longo prazo, continuação daquele já descrito para o início do segundo milênio antes da Era Comum. Áreas semiáridas, onde haviam florescido as grandes cidades da Idade do Bronze Antiga e Média, foram agora abandonadas. Suas cidades reduziram-se a povoados baseados principalmente em agricultura seminômade. No Eufrates Médio, Mari, Tutu e Terca experimentaram um declínio semelhante, assim como Shubat-Enlil e outros centros do Kabur, bem como Ebla e Katna, na Síria Central. Em comparação, esse declínio não foi vivenciado por cidades situadas em áreas caracterizadas por altos níveis de precipitação, próximas a rios ou ao mar. No geral, esse fenômeno levou a uma despovoação do Oriente Próximo, embora sua intensidade variasse de região para região. A Mesopotâmia Central e a Baixa também experimentaram uma concentração demográfica. Isso se deveu ao declínio dos assentamentos urbanos no Eufrates Médio e à crise da região do Golfo Pérsico. Consequentemente, o número total de habitantes diminuiu de forma significativa do período paleobabilônico ao período cassita. Nas áreas irrigadas e urbanizadas, contudo, a agricultura parece ter sobrevivido ao declínio geral. O mesmo pode ser dito quanto à Susiana Elamita Média e talvez até para algumas regiões do sul do Irã, embora essas áreas ainda devessem sofrer com o vazio demográfico e de poder do Planalto iraniano. Na Alta Mesopotâmia, a despovoação não afetou certas áreas, em particular o Triângulo Assírio, onde a maior parte da população se concentrou e conseguiu crescer ainda mais. Também no Levante, a despovoação dos planaltos semiáridos foi contrabalançada por uma maior concentração de pessoas nas cidades dos vales e da costa. Consequentemente, o desenvolvimento desses povoados atingiu o ponto mais alto de sua história. Na Anatólia, apenas algumas cidades dos vales conseguiram crescer de forma significativa, enquanto os demais territórios montanhosos permaneceram em grande parte despovoados. Alguns desses assentamentos nos vales, contudo, viveram um período de crise em comparação ao início do segundo milênio antes da Era Comum. As regiões que circundavam o Oriente Próximo também experimentaram mudanças consideráveis. Tanto o Egeu quanto o Egito viram um crescimento demográfico e urbano, enquanto a Ásia Central e o Vale do Indo entraram em declínio devido às implicações daqueles movimentos populacionais que haviam começado mais a oeste alguns séculos antes. No conjunto, a situação levou tanto os estados sedentários quanto os grupos pastoris a reforçarem suas respectivas estruturas políticas. Esse foi um processo de diferenciação e contraposição que carecia das interações anteriores, características da Idade do Bronze Média. As hostilidades recíprocas entre palácios e tribos, então, atingiram o ápice na Idade do Bronze Tardia. Outra mudança local, mais significativa, foi o isolamento da Babilônia em relação aos contatos de longa distância com a Síria e a Anatólia, assim como com o Irã e o Golfo Pérsico. A Babilônia, assim, experimentou um declínio demográfico, econômico e militar significativo, bem como em termos de produção, em comparação a outras áreas em desenvolvimento. A antiga posição central da Babilônia, que havia sido constante desde a primeira urbanização da fase de Uruk até o reinado de Hammurabi, desaparecera. O centro das atividades políticas e comerciais deslocou-se para o oeste, ao longo de um eixo que se estendia da Alta Mesopotâmia ao Levante. Essa área foi o foco dos interesses expansionistas dos hititas ao norte e dos egípcios do Novo Reino ao sul. Redes comerciais com as culturas micênica e cipriota também começaram a surgir em detrimento das interações com a Síria, Babilônia e Elam. O antigo papel central da Mesopotâmia, portanto, foi substituído por uma distribuição mais equilibrada de poder no Oriente Próximo, um traço característico da Idade do Bronze Tardia como um todo.
Esse novo equilíbrio formava-se por um mosaico de estados de médio porte, que detinham um papel hegemônico sobre os estados menores em sua esfera de influência. Esse processo estruturou-se em dois níveis. Os poderes regionais permaneceram relativamente estáveis no tempo, de 1600 a 1200 antes da Era Comum. Começando pelo leste, havia Elam, que controlava grande parte do planalto iraniano. Além do Planalto, as regiões situadas ao longo do Golfo e do Vale do Indo deixaram de estar envolvidas com o Oriente Próximo, cuja interação com essa área havia sido fundamental até o primeiro quarto do segundo milênio antes da Era Comum. Em seguida, havia a Babilônia cassita e seu instável controle da Terra do Mar. Na Alta Mesopotâmia, a supremacia do reino mitaniano foi substituída pelo reino médio-assírio por volta de 1350 antes da Era Comum. Os hititas continuaram a governar na Anatólia e ainda mantinham controle sobre as regiões da Anatólia Ocidental e do norte da Síria. Finalmente, nessa fase, vislumbra-se pela primeira vez o poder regional dos micênios, ainda que principalmente com fins comerciais, da ilha de Chipre, importante fonte de cobre, e do Egito do Novo Reino, que controlava diversos estados sírio-palestinos. Esse sistema regional tinha suas raízes originais na Idade Amorita, quando já havia estados regionais controlando estados menores. Contudo, havia duas diferenças fundamentais. Primeiro, o sistema da Idade do Bronze Tardia era mais específico na formalização de suas interações políticas e mais estável em comparação às hegemonias efêmeras da Idade do Bronze Média. Segundo, o sistema agora se ampliava para incluir regiões antes marginais, como a Anatólia Ocidental, o Egito e o Egeu. Havia dois tipos de formalização das relações políticas: as horizontais, estabelecidas entre potências de status igual, e as verticais, ou seja, relações de subordinação. Reis de estados regionais detinham o título de Grande Rei, Shahu Rabu, que tecnicamente designava governantes independentes que controlavam outros governantes. Estes últimos detinham o título de Pequeno Rei, que definia governantes autônomos, mas não independentes, servos de seus senhores, os grandes reis. O papel dos pequenos reis é melhor compreendido no Levante, na Alta Mesopotâmia e na Anatólia. Em áreas onde já havia uma centralização estabelecida há séculos, esses estados locais eram mais comunidades administrativas sem autonomia política. Entre reis de status igual, especialmente os grandes reis, as relações políticas eram centradas na igualdade. Apesar de suas condições demográficas, políticas, militares e econômicas, que variavam no tempo e no espaço, os grandes reis viam a si mesmos como iguais. Eles definiam essa igualdade usando uma linguagem de fraternidade, amizade e bondade, tabut. Essas características respondiam a uma ideologia de parentesco que devia muito à prática de estabelecer relações familiares por meio de uma complexa rede de casamentos interdinásticos. A reciprocidade e a igualdade eram características particularmente importantes das relações comerciais e diplomáticas. Os palácios da Idade do Bronze Tardia expressavam esse senso de reciprocidade por meio da troca de presentes e da hospitalidade. Portanto, o que devia ser feito por uma parte também devia ser feito pela outra, assim como irmãos deviam prover um ao outro, em vez de agir de maneira egoísta. Afirmações que expressam reciprocidade e igualdade representam claramente a natureza das relações políticas da época. Elas podem ser encontradas em cartas com fórmulas de saudação redigidas segundo a etiqueta diplomática do período, em tratados formais com meticulosa atenção à reciprocidade e em cálculos do valor de presentes dados e recebidos. Neste último caso, ideais de generosidade expressos por meio de contradoações de maior valor contrastavam de maneira marcante com a atenção que os grandes reis dedicavam à manutenção da estabilidade econômica de seus reinos. Essa questão talvez fosse indelicada de expressar, mas ainda assim era importante. Mesmo as relações verticais baseavam-se em ideias específicas compartilhadas. Seguiam um protocolo preciso baseado na desigualdade em vez da reciprocidade, como era mais adequado ao caso das relações entre um servo e seu senhor, em vez de entre irmãos. A dependência do pequeno rei em relação a seu senhor estava baseada na lealdade, quito, termo que no período paleo-babilônico era usado para indicar justiça. O pequeno rei era completamente devotado ao grande rei e buscava servi-lo de todas as maneiras possíveis, com todo o coração e sem reservas ou ambiguidades.
Tudo, desde sua própria pessoa até sua riqueza e qualquer informação de que dispusesse, devia ser oferecido a seu grande rei. Um pequeno rei não tinha como ser liberado de suas obrigações, pois não podia abandonar sua posição entre os outros reis e readquirir sua liberdade de ação. Portanto, seu papel secundário baseava-se em um jogo de forças inevitável. Sua única alternativa era trair seu senhor para unir-se a outro senhor vizinho. Da mesma forma, o pagamento de tributos a um grande rei não constituía um incômodo, mas uma escolha necessária. Para consolidar a natureza fundamental das relações políticas da Idade do Bronze Tardia, como baseadas na troca, a lealdade e os tributos fornecidos pelos pequenos reis precisavam ser retribuídos de alguma forma pelos grandes reis. Assim, os grandes reis garantiam proteção, o verbo nassaro, isto é, a preservação dos reinos dos pequenos reis contra ataques internos ou externos. Enquanto permanecessem leais, os pequenos reis podiam exigir continuar governando e escolher seus sucessores. Outro termo usado de maneira dramática para expressar essa interação vertical era vida, Balal, já que o grande rei fazia seu pequeno rei leal viver. Politicamente, o grande rei o fazia viver porque lhe permitia governar seu reino. Fisicamente, o grande rei o protegia. Uma rebelião ou traição, como uma tentativa de mudar de senhor, era punida com a remoção do pequeno rei de seu trono ou até mesmo com sua morte. A rede de relações baseada em lealdade e proteção assegurava uma estabilidade local considerável para as grandes potências do Oriente Próximo, enquanto a rede de irmãos proporcionava estabilidade para o sistema como um todo. Essa estabilidade também era resultado de um grande número de quebras desse sistema de interações, desde traições internas e remoções de reis até as muitas guerras interregionais. Contudo, essas falhas nunca conseguiram destruir a estrutura básica do sistema. Esse período, portanto, torna-se uma expressão concreta da notável proximidade entre fraternidade e hostilidade. Relações diplomáticas e comerciais pacíficas e normais eram caracterizadas por um alto grau de conflito. Negociações de casamento e cálculos comerciais pareciam constantemente levar as relações à beira da ruptura, embora isso se devesse mais ao comportamento dos reis do que a questões específicas. Nenhum dos reis queria parecer complacente ou submisso demais. Afinal, essas não eram características de um grande governante. Consequentemente, as negociações eram deliberadamente prolongadas no tempo. Isso ocorria às custas de mensageiros e embaixadores, devido à prática estabelecida de mantê-los na corte como sinal de insatisfação. A troca de cartas, presentes e mulheres mantinha vivas as relações políticas, especialmente enquanto estavam em andamento, mais do que quando eram concluídas. Por essa razão, as negociações levam muito tempo e, assim que terminavam, novas logo se seguiam. Mesmo as guerras não exigiam a remoção das regras básicas de interação, mas simplesmente a implementação de novas. As guerras eram atos heróicos, mas também provas destinadas a determinar quem estava com a razão. Exigiam, portanto, a continuação das relações diplomáticas, ainda em um sentido diferente daquele concebido por Karl von Clausewitz por outros meios. Heroísmo e provações requeriam que os reis seguissem as regras de igualdade, sem aqueles enganos e emboscadas empregados por bárbaros. Apenas nômades das montanhas ou do deserto atacavam sem aviso, de repente e à noite, ou pelas costas, quando um inimigo não estava preparado. Entre reis civilizados, as guerras eram declaradas, Fanei, explicando as causas éticas e legais que enfatizavam que o desafiante estava certo e o inimigo era um traidor. As guerras eram travadas mediante o deslocamento de forças armadas no tempo e lugar acordados, com uma divisão precisa entre quem devia atacar e quem devia defender-se. Se o resultado da batalha mostrava quem tinha razão, os inimigos derrotados, ao menos os pertencentes à aristocracia militar, podiam ser libertados após o pagamento de resgate. Os inimigos eram respeitados se tivessem lutado de maneira correta e corajosa, ou desprezados se agissem de forma covarde sem seguir as regras estabelecidas. Todos eram vistos como pertencentes à mesma civilização e ao mesmo extrato social. Os inimigos não eram bárbaros ou invasores, mas guerreiros capazes de vencer uma guerra com o apoio de seus respectivos deuses. O desprezo pelos povos inferiores era dirigido aos nômades e aos povos da montanha, esses últimos considerados fora dessa civilização por se recusarem a aceitar a hierarquia política e as regras que governavam o Oriente Próximo e por compensarem sua inferioridade com engano.
A era das relações internacionais, comércio e cultura. A crescente separação entre os palácios e a população em geral nos reinos da Idade do Bronze Tardia contrastava com a crescente interação entre os palácios reais, que estavam ligados entre si por uma série de relações pessoais, comerciais e culturais, criando um ambiente internacional mais forte do que nos períodos anteriores. Essa tendência geral levou ao desenvolvimento de um conceito de casta social, indicando que certos indivíduos tinham consciência de pertencer a um estrato social superior. Esse desenvolvimento era compartilhado por diferentes tradições culturais e por comportamentos nacionalistas e etnocêntricos. Ele se expressava por meio de uma tendência generalizada à acumulação dos melhores produtos feitos para os palácios. A apreciação por belos cavalos, carros, armas, roupas, joias e perfumes levou à difusão de bens produzidos localmente e a um esforço concreto para obter os melhores produtos diretamente do lugar onde eram fabricados. No que, di- no que diz respeito ao artesanato de alto nível, torna-se, portanto, difícil estabelecer a origem dos objetos descobertos nos palácios da Idade do Bronze Tardia. Por exemplo, carros encontrados em tumbas egípcias podem ser atribuídos a Mitanni ou ao norte da Síria, graças à identificação dos tipos de madeira usados, mais do que pelas características e estilo dos objetos. Pelo contrário, joias e vidros são tão homogêneos em estilo em toda a região que estabelecer suas origens continua sendo uma tarefa extremamente difícil. Essa rede de comunicação e intercâmbios estendia-se até o Egito e o mundo micênico. O Extremo Oriente permanecia em grande parte marginal nesse período. O caráter elitista dessas interações tornava-as completamente diferentes daquelas atestadas na Idade do Bronze Antiga e Média. O sistema estava mais centrado nas cortes reais e menos em grupos organizados de mercadores, enquanto a antiga competição entre diferentes redes comerciais foi substituída por uma única rede abrangente. Essa rede não tinha como objetivo derrubar rivais de suas posições privilegiadas, mas fornecer um tipo de troca destinado a aumentar o prestígio dos principais atores políticos, isto é, as cortes reais, aos olhos da população. Consequentemente, redes comerciais e diplomáticas começaram a se sobrepor. Em particular, as redes diplomáticas passaram a dominar o lado mais prestigioso e de alto nível do comércio. Naturalmente, as trocas utilitárias continuaram a existir e prevaleciam em termos quantitativos, mas estavam quase inteiramente ocultas no nível propagandístico. No conjunto, a rede articulava-se em três subsistemas: a troca de mensagens, de pessoas e de mercadorias. A troca de mensagens desenvolveu-se para sustentar os outros dois subsistemas. De fato, a vasta maioria da correspondência real centrava-se em negociações matrimoniais, solicitações de especialistas e trocas de presentes. No entanto, as mensagens ainda tinham um valor intrínseco, como demonstram cartas contendo apenas saudações e a importância das formalidades nessas cartas. Apesar das diferenças culturais existentes entre Babilônia, Egito, Hatti e Síria, a formulação de um endereço a um rei ainda tinha que seguir certas fórmulas internacionais consideradas corretas. O princípio egípcio era dirigir-se ao rei mencionando apenas o nome do remetente e do destinatário. O princípio do Oriente Próximo focava no status, de modo que o nome da pessoa mais importante devia vir antes do da menos importante, ou na cortesia, em que o nome do destinatário precedia o do remetente. As diferentes combinações desses três princípios dependiam fortemente da etiqueta, do contrário, haveria sérias consequências políticas. O mesmo pode ser dito a respeito das saudações. Entre grandes reis, as cartas começavam com uma troca de votos e informações sobre a saúde do remetente, de sua família, dos oficiais mais importantes de sua corte e até mesmo de carros, cavalos e de todo o reino. Pequenos reis saudavam os reis egípcios com uma declaração autodepreciativa. Isso não fazia parte do costume egípcio, e os próprios egípcios viam isso como uma prática tipicamente oriental. Contudo, no Oriente Próximo, os pequenos reis não saudavam os reis hititas ou mitanianos da mesma forma, o que indica que esse tipo de saudação foi desenvolvido especificamente para dirigir-se ao rei egípcio, considerado semidivino. Assim como na época de Mari, a língua franca era o acádio, escrito em cuneiforme. A prática de comunicar-se em acádio alcançou inclusive Chipre e o Egito, e era usada como uma terceira língua entre não babilônios. Por exemplo,
Os pequenos reis de Canaã escreviam ao rei do Egito em acádio e vice-versa, e o mesmo acontecia em sua correspondência com o rei hitita. Consequentemente, listas bilíngues e multilíngues reapareceram. A única diferença é que exemplos anteriores desse tipo de texto eram desenvolvidos em áreas já bilíngues, sumério e acádio no terceiro milênio antes da Era Comum, o Hita e Hitita na Anatólia. Agora, porém, esses textos eram usados em áreas de língua única, para possibilitar a compreensão da linguagem diplomática da época, como os textos egípcio-acádios de Alamarna. Ao lado desses textos, usados em escolas de escribas, havia intérpretes para a comunicação direta. Essa categoria de especialista é atestada desde o terceiro milênio antes da Era Comum, mas nesta fase tornou-se muito mais frequente e necessária. Esse acádio internacional não era particularmente consistente. Nas cortes mais bem preparadas, que provavelmente usavam acádio havia mais tempo, o acádio empregado era em geral correto. No entanto, ainda estava cheio de variações locais, refletindo as origens hurritas, hititas ou semíticas ocidentais dos escribas que redigiam os textos. Em áreas mais marginais, que haviam se integrado ao sistema mais recentemente, como o Levante e o Egito, a influência da língua local era muito mais forte. Isso levou ao desenvolvimento de várias glosas, ao uso incorreto de verbos, a referências literárias que faziam pouco sentido em acádio e assim por diante. Finalmente, como frequentemente acontece em casos assim, a terceira língua usada por povos que falavam línguas diferentes gerava sérios mal-entendidos quanto às conotações e denotações de palavras e frases. Isso era especialmente problemático com termos mais técnicos, fundamentais em qualquer discurso político. As cartas eram entregues por mensageiros, que se assemelhavam mais a emissários e embaixadores do que a simples portadores de mensagens. Seu papel não se limitava à entrega física da tábua, exigia dele status suficiente para acrescentar as explicações necessárias à negociação, compreender e responder às reações do destinatário. Atuavam, portanto, como mediadores de uma interação a longa distância, frequentemente complexa, constantemente à beira da ruptura. Os emissários eram protegidos em suas viagens por cartas de salvo-conduto e pelas normas de hospitalidade nas cortes estrangeiras, onde comiam à mesa do rei e eram tratados com grande consideração. No entanto, assim que surgia um problema, eram os primeiros a sofrer as consequências. Era prática comum os reis mantê-los em sua corte, às vezes por anos, a fim de pressionar o outro rei. Ser emissário era, portanto, um papel tanto prestigioso quanto perigoso. Essa dificuldade frequentemente levava esses homens a pedir isenções por meio de documentos assinados pelo rei. O papel dos mensageiros e sua frequente detenção em cortes reais estrangeiras está intimamente ligado à prática da troca de pessoas nas relações políticas da Idade do Bronze Tardia. A expressão mais importante e concreta dessa prática pode ser encontrada nos frequentes casamentos interdinásticos. Normalmente, a prática deveria ser recíproca, e é assim que aparece descrita nas fontes. Embora a complexa rede de casamentos interdinásticos estivesse muitas vezes longe de ser recíproca na realidade. Por exemplo, um rei egípcio proclamou explicitamente que se alegrava em casar-se com uma princesa do Oriente Próximo, mas que nenhum rei estrangeiro poderia casar-se com princesas egípcias. Dessa forma, os reis egípcios colocavam-se em um nível superior em relação ao restante dos reis do Oriente Próximo. Mesmo entre estes, porém, ao menos segundo revelam as fontes, a reciprocidade não era praticada. Na verdade, parece que as princesas só se moviam em uma direção, de modo que um rei que dava uma princesa em casamento a outro rei recebia, por sua vez, uma de um terceiro rei. Consequentemente, os laços de parentesco mútuos entre duas cortes eram uma exceção, e não a regra. As negociações iniciais eram cheias de entusiasmo e disposição em firmar um casamento interdinástico, apenas para serem seguidas de reclamações sobre problemas e atrasos no processo. É certo que um certo grau de disputa era fundamental para a manutenção das relações diplomáticas, mas os casamentos interdinásticos apresentavam três dificuldades específicas. Primeiro, havia a questão do valor do dote, dos presentes de casamento e das contradoações, que tornavam as negociações matrimoniais muito semelhantes a transações econômicas. O segundo problema dizia respeito ao status. Havia uma diferença fundamental entre oferecer uma princesa que se tornaria rainha e uma que seria apenas mais uma mulher em um grande harém real.
O terceiro problema era o destino das princesas que já haviam sido dadas em casamento a cortes estrangeiras, que tendiam a desaparecer sem deixar rastros. Além disso, havia a constatação concreta de que o prestígio e o interesse político esperado do casamento jamais se concretizavam posteriormente. Todas essas negociações compartilhavam várias características comuns, como o papel dos protagonistas. O rei que requisitava uma noiva era geralmente insistente e agressivo, enquanto o pai da noiva era complacente, mas meticuloso. A noiva tornava-se uma participante passiva, quase como um belo objeto. Cada corte possuía sua própria estratégia matrimonial. A egípcia era adquirir princesas do Oriente Próximo para expressar a centralidade e a superioridade do Egito. A estratégia babilônica era oferecer princesas aos reis egípcios em troca de ouro. A hitita buscava selar uma rede de laços de parentesco por razões estritamente políticas, como forma de marcar uma intervenção preliminar, uma garantia de lealdade ou o início de uma aliança. Os casamentos interdinásticos foram um canal influente de aculturação, talvez até mais do que seus participantes imaginavam. O impacto de uma esposa de segundo nível, que vivia em um harém como prova viva do poder de seu novo marido, era completamente diferente do de uma rainha destinada a ser mãe do sucessor do rei. Assim, o vínculo entre a rainha e o herdeiro do trono era uma questão muito delicada, devido às suas potenciais implicações políticas. De uma perspectiva mais ampla, esposas estrangeiras exerciam forte influência na educação de seus filhos, no clima cultural da corte, na introdução de novas divindades e nas decisões dos reis. Além de princesas e emissários, especialistas eram frequentemente requisitados por reis estrangeiros e enviados a cortes estrangeiras em uma mistura de orgulho e preocupação. Isso porque promoviam a difusão de conhecimentos especializados de corte a corte. Os especialistas eram requisitados de regiões conhecidas por determinada expertise. Naturalmente, isso proporcionava um enorme orgulho aos reis que forneciam esses indivíduos. Contudo, reis estrangeiros podiam manter os especialistas por longos períodos, às vezes sem jamais deixá-los retornar. Isso podia ser motivo de preocupação para os reis que os enviavam. Médicos e exorcistas eram requisitados do Egito, enquanto músicos, escultores e artesãos especializados circulavam por todo o Oriente Próximo. O sistema anteriormente redistributivo, atestado nos arquivos de Mari e originado da escassez local e da circulação frequente de especialistas dentro do mesmo reino, foi substituído na Idade do Bronze Tardia por um sistema recíproco, que respondia ao interesse dos reis em adquirir especialistas estrangeiros. Estes podiam ser peritos em técnicas novas e prestigiosas, muitas vezes inacessíveis de outra forma. Um exemplo extremo de pedido por especialista foi a requisição de uma divindade curadora. Esta era enviada sob a forma de uma estátua cultual que depois deveria ser devolvida. Até mesmo o Egito, que enviava médicos humanos, requisitou a estátua de Ishtar de Nínive. Outra indicação dessa prática é o caso da estátua de Marduk, que foi deportada por hititas, assírios e elamitas. Para justificar isso, as fontes alegavam, como resultado de uma piedosa pretensão de seu sacerdócio, que o deus desejava viajar para aquelas terras estrangeiras e estender o raio de sua influência benéfica, seguindo o exemplo de outras divindades curadoras. Por fim, havia o terceiro subsistema, a troca de presentes, um dos tipos mais importantes de intercâmbio comercial da Idade do Bronze Tardia. A troca de presentes entre reis abria caminho para novas redes comerciais e, de certa forma, os próprios presentes eram efetivamente de natureza comercial. As redes comerciais disponíveis na época são relativamente claras. O Egito fornecia principalmente ouro, além de ébano, marfim entalhado e outros bens tipicamente africanos. A Babilônia, ou melhor, por meio da mediação da Babilônia, fornecia lápis-lazuli, enquanto Hatti dispunha de prata. Mitanni e a Síria forneciam carros, cavalos, armamentos e vidro. Finalmente, a costa síria produzia lã e corante púrpura. Esse código de conduta possuía valor intrínseco. O cálculo cuidadoso do valor de presentes e contradoações era ocultado por trás de declarações de desprendimento, generosidade e alegria em dar em vez de receber, bem como de um desejo de agradar um ao outro. Os presentes tinham que ser pessoais, feitos em ocasiões especiais, e só podiam ser requisitados diante de necessidades específicas.
Naturalmente, tudo isso eram apenas pretextos, repetidos ao longo dos anos e herdados pelos sucessores dos reis em caso de negociações prolongadas. A formalidade da interação, portanto, tinha de ser mantida a todo custo, sendo inaceitável solicitar presentes de forma ávida, sem uma razão concreta ou, ao menos, um pretexto. Se, no caso das trocas entre iguais, os presentes ocultavam ou enfatizavam comércio, no caso de trocas desiguais, os presentes ocultavam ou enfatizavam tributos. A terminologia e a natureza das fontes mostram claramente uma tentativa de disfarçar tributos sob a forma de presentes. A única diferença era que esses chamados presentes eram estabelecidos previamente e que a contradoação não era material. Esta última se enquadrava na categoria de vida e proteção concedida pelo grande rei a seus súditos. A distinção, contudo, entre relações iguais e desiguais, e, portanto, entre tributos e comércio, podia ser bastante ambígua e unilateral. Por exemplo, o Egito e seus contatos no Oriente Próximo mantinham um tipo de relação ambígua. No campo das relações internacionais, o rei egípcio aceitava não apenas as formalidades em torno dos presentes, mas também as implicações da reciprocidade e da necessidade de contradoações de valor equivalente. No entanto, ao dirigir-se a seus próprios súditos sobre a chegada de bens exóticos de terras estrangeiras, o rei egípcio descrevia-os abertamente como tributos, ocultando o fato de que tinha de oferecer contradoações e agir de forma recíproca. O rei, portanto, anunciava esses presentes como resultado e prova da superioridade do Egito em nível internacional. Havia uma diferença radical entre a forma como as relações políticas eram conduzidas e como eram apresentadas à população. Ao comparar uma carta ou um tratado com uma inscrição comemorativa, é quase impossível acreditar que descrevem os mesmos episódios. Isso porque sua apresentação e interpretação dos eventos e das relações entre as partes envolvidas pareciam ter sido completamente diferentes. De forma semelhante, as fontes atestam a presença notável de mercadores de Ugarit em Chipre. Os desenvolvimentos políticos tinham forte impacto sobre esse tipo de concentração. Consequentemente, os mercadores micênicos em Ugarit provinham de um poder político distante e evasivo, e só podiam contar com suas habilidades e mercadorias. Ao contrário, os mercadores hititas, às vezes emissários de grandes reis, a quem o pequeno rei devia jurar e obediência, podiam negociar em posição muito mais forte. Assim, conseguiam estabelecer uma influência financeira que podia ameaçar os interesses do rei de Ugarit. Política e comércio estavam, portanto, intimamente ligados, tanto em contextos cerimoniais e oficiais quanto no próprio comércio. A possibilidade de mercadores viajarem por uma determinada rota comercial era dificultada pela presença de fronteiras políticas, já que ninguém podia atravessá-las sem o consentimento do governante local. Assim, apesar do interesse dos grandes reis em expandir sua rede de contatos às custas de outros reis, as interações eram efetivamente bloqueadas, ou ao menos mediadas por estados vizinhos. O sistema de jurisdição regional levou, portanto, a intensas interações comerciais. Contudo, estendia-se por distâncias relativamente curtas, devido às dificuldades de atravessar territórios de estados vizinhos. A rígida jurisdição regional também teve alguns efeitos positivos. O grande rei era responsável pela segurança de mercadores e mensageiros que cruzassem seus territórios em nome de seu colega. Especificamente, cada pequeno rei era responsável perante seu grande rei por tudo o que acontecesse em seu reino. Por sua vez, cada aldeia respondia ao seu rei pelo que ocorresse em seus arredores. Assassinatos de mercadores ou assaltos a caravanas eram muito frequentes. A supervisão palaciana sobre áreas povoadas ainda deixava caravanas que cruzavam grandes extensões de terra, especialmente áreas semiáridas e montanhosas, à mercê de ataques nômades. Mesmo a travessia de áreas cultivadas não estava livre de riscos consideráveis, devido à distância entre palácios e aldeias. A riqueza de bens transportados por caravanas mercantis era tal que incentivava assaltos, especialmente por parte de agricultores e pastores mais pobres, mas o palácio era incapaz de prevenir ou resolver o problema. A única maneira de manter as redes comerciais funcionando era assumir a responsabilidade de lidar com a questão, cada governante atuando em sua esfera de influência local. Esse procedimento seguia as hierarquias horizontais e verticais que caracterizavam o período e,
Por meio dele, as vítimas eram compensadas por seus infortúnios e perdas pelos palácios, que puniam a aldeia onde o incidente ocorrera, sem jamais tentar identificar os culpados. Assim, em comparação com o comércio paleo-assírio, o comércio da Idade do Bronze Tardia não apenas tinha um valor sociopolítico diferente, mas também era muito mais perigoso. A decisão subconsciente dos palácios de se separar da população levou, portanto, a vários problemas. Na prática, a exploração dos povoados pelos palácios era compensada pela tributação imposta por agricultores e pastores sobre as caravanas.